And 2-3 days we also discuss about Baladev Prabhu Tattva. Por 2 ou 3 dias falamos sobre Baladeva Prabhu Tattva. Baladev Prabhu is not different from Krishna. Baladeva Prabhu não é diferente de Krishna. But he most of the time he absorbed servicial mode, seva bhava. Mas na maior parte do tempo ele está absorto no humor de serviço, sevaka bhava. Baladev Prabhu, he serves to Krishna with all rasas. Baladeva Prabhu serve Krishna dentro de todas as raças. Especially in Vrindavan, 3 types of prominent rasas are there. Em Vrindavan existem especialmente 3 tipos de raça principais. Though 5 principal rasas, Santa Dasa, Sakha, Vatsalya and Madhurya. But in Vrindavan, Sakha, Vatsalya and Madhurya, 3 rasas are very prominent. Embora em Vrindavan existam as 5 raças principais, Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya e Madhurya, em Vrindavan tem as 3 principais, Sakya, Vatsalya e Madhurya. So, Baladev Prabhu, he serves to Krishna in Vrindavan, and especially in Dasa, Sakha, Vatsalya and Madhurya conjugal mode. Então, Baladeva Prabhu serve Krishna em Vrindavan, especialmente em Sakya, Vatsalya e Madhurya, o humor conjugal. And Dasa means servicial mode, 2 things are there. Dasa, nesse humor de servidão, existem duas coisas. That is called Seva Vritti. A primeira é Seva Vritti. And another, that is called Mamata, possessiveness, Mamata. E a segunda, Mamata, possessividade. And Mamata, also 2 types of Mamata. Mamata também tem 2 tipos. What is that? Quais são? Ghita Sneha Mamata, or another is called Madhu Sneha Yukta Mamata. Então tem Grita Sneha Mamata e Madhu Sneha Mamata. So Baladev Prabhu, he serves to Krishna with so much love and affection, this Mamata. Baladeva Prabhu serve a Krishna com tanto amor e afeição com este Mamata, possessividade. First we come in Das Bhav, though Baladev Prabhu is Bhagavad Tattva, but he serves to Krishna. Das means Seva Bhav is there. Mesmo que Baladeva Prabhu esteja em Bhagavad Tattva, ele serve Krishna em Dasya Tattva, servidão. First I tell what is called Santa, Dasa, Sakha, Vatsalya and Madhurya. Then we understand Santa's one qualification, that is called Nishtha, steadiness. Então primeiro eu vou falar as qualidades principais das raças. A primeira de Shanta é que existe firmeza. Or Dasaras, that is called Nishtha, steadiness and Seva Vritti. Em Dasa já tem essa firmeza e também a tendência de serviço, Seva Vritti. Vatsalaras is Sakharas, 3, Nishtha, steadiness, servicial mood and friendship mood. Em Sakya tem Nista, tendência de serviço e também a amizade. Or Vatsalaras, parental moods, 4. Santas Nishtha, Dasas Seva Vritti, Sakha's friendship mood and Vatsalya parental mood. E Vatsalya Bhava já tem 4 características. A Nista de Dasya, Seva Vritti de Shanta, né? Seva Vritti de Dasya, tem a amizade de Sakya e tem também o humor parental, de pai e de mãe. Or Madhurya Ras and 5 is there. Santas, Rasas, that is called Nishtha, steadiness. Então, Madhurya Rasa tem 5 coisas. Já tem a firmeza, a... Como é que fala a outra palavra? Or Dasas, Seva Vritti. Tem também a Or Seva Sakhas, Visrambha Seva, very confidential, servicial mood. Vatsalya's parental moods. Or Sakhas, a Madhurya Ras, Singaras, conjugal mood. Então, Madhurya Rasa tem todos esses 5
5, né, das raças anteriores. Essa firmeza, a tendência de serviço, a amizade, esse apego profundo e depois o humor conjugal. Eh? So Baladev Prabhu in Vrindavan also he serves to Krishna. First that is called Dasya. Então, Baladeva Prabhu serve a Krishna primeiro em Dasya Bhava. And Seva Vritti, Suddha Dasya in there also. Tem Shuddha Dasya, ou seja, ele Actual tem... Suddha Dasya in Ayodhya. Eh? Shuddha Dasya está sempre em Ayodhya. But in Vrindavan that Das Bhav, servitual mood mixed with Madhurya, sweetness. Mas em Vrindavan, esse Shuddha Dasya está misturado com Madhurya, doçura. Shuddha Dasya, pure Dasya in Ayodhya. Shuddha Dasya, puro Dasya, está sempre em Ayodhya. As like Hanuman. Como, por exemplo, Hanuman. But Vrindavan also that Dasya mixed with sweetness mood, Madhurya Bhav also. E em Vrindavan também existe esse Shuddha Dasya, só que misturadinho com Madhurya, doçura transcendental. So Baladev Prabhu, he serves to Krishna with servitual mood, Das Bhav. Assim, Baladeva Prabhu serve Krishna com esse humor de servidão, Dasya Bhava. And Sakha Bhav, Baladev Prabhu, he serves to Krishna with Sakha Bhav. Baladeva Prabhu também serve a Krishna com humor de amizade, Sakya. Sakha Bhav means you are and fighting each others and climbed on his shoulder. And Baladev Prabhu also this way. And as like two friends, sometimes they are also quarreling and wrestling, grabbing on their shoulder in this way. Então, o que significa Sakya, amizade? Geralmente os amigos eles costumam lutar, brincar, subir um no ombro do outro. Então, Baladeva Prabhu faz assim com Krishna também. Our Vatsalya Bhav, Baladev Prabhu, he serves to Krishna with Vatsalya Bhav. When Krishna tired herding the cows, and that time Krishna is taking rest and under the tree, and that time Krishna's head on the lap of Baladev Prabhu. E como Baladeva Prabhu serve em Vatsalya Bhava, o humor parental, quando Krishna está cansado do pastoreio das vacas, eles ficam debaixo de uma árvore descansando e Krishna coloca a cabeça no colo de Baladeva Prabhu. And as like baby tired, then baby rests on the lap of mother or father. In the same way, when Krishna became tired and taking rest under the tree, that time Krishna's head on the lap of Baladev Prabhu. Então, da mesma forma que um bebê descansa a cabeça no colo da mãe ou do pai, também Krishna descansa a cabeça no colo de Baladeva Prabhu debaixo da árvore quando ele está cansado do pastoreio. And that time Baladev Prabhu also massaging the head of Krishna. E aí Baladeva Prabhu também faz massagem na cabecinha de Krishna. As like parents, they serve their children. In the same way, Baladev Prabhu, he serves to Krishna with parental mode. Da mesma maneira que os pais servem os filhos, Baladeva Prabhu serve Krishna nesse humor Vatsalya. Sometimes parents, they give advice their children in the same way. Baladev Prabhu, sometimes he gives the advice to Krishna. Da mesma forma que os pais às vezes aconselham os filhos, Baladeva Prabhu também aconselha Krishna. Hey Krishna, do this, don't do this. You have to eat proper time, that this, as like, but this is called Vatsalya. Krishna, faça isso, não faça aquilo, você precisa comer no horário certo. Isso é Vatsalya Bhava. Our Madhurya conjugal mood, Baladev Prabhu, he in the mood of Anjari, what is his name? Ananga Manjari, then he serves to Srimati Radhika also. And that is called conjugal mode. In this way, Baladev Prabhu, he serves to Krishna with all kinds of rasas. E em Madhurya Rasa, Baladeva Prabhu, na forma de Ananga Manjari, também serve a Srimati Radhika. Portanto, Baladeva serve Krishna em todas as 5 raças. So,
and and Krishna also, he gives respect to Baladev Prabhu, and always, and he gives respect to him. E Krishna também sempre presta respeitos, ele honra Baladeva Prabhu. But Krishna is saying Bhagavan, Mas Krishna é Swayam Bhagavan. and Krishna desires is topmost, Sarvottam. E o desejo de Krishna é o mais elevado de todos. Just to give an example, once Baladev Prabhu, he came in Hastinapur. Vou dar um exemplo. Certa vez, Baladeva Prabhu chegou a Hastinapura. Then Baladev Prabhu, two disciples, Bhim and Duryodhana. E Baladeva Prabhu tinha dois discípulos, Bhima e Duryodhana. And they also, Bhim and Duryodhana, they learn clubs, gadas. E tanto Bhima como Duryodhana aprenderam a lutar com a massa com Baladeva Prabhu. But Baladev Prabhu has so much love and affection to Duryodhana. Mas Baladeva Prabhu tem amor especial por Duryodhana. Because Duryodhana is very expert to play the clubs. Porque Duryodhana ele é muito... Bhim also not less, but Duryodhana very expert also. Duryodhana ele é especialista na luta com a massa. Bhima não é inferior, mas Duryodhana tem um toque a mais. So once Baladev Prabhu, he came in Hastinapur. Then Baladev Prabhu asked Duryodhana, I want to see how much you learn clubs. E aí, Baladeva Prabhu chegou em Hastinapura e falou assim, Duryodhana, eu quero ver o quanto você evoluiu na sua prática com a massa. Then Baladev Prabhu and Duryodhana, they play the clubs. E aí, Baladeva Prabhu e Duryodhana, entre eles, lutaram com a massa. Then sometimes Baladev Prabhu he defeat, or sometimes Duryodhana he defeat. Às vezes Baladeva Prabhu era derrotado e às vezes Duryodhana era derrotado. Then Baladev Prabhu very happy. Duryodhana, oh, you trained very nicely. I am very happy with your training. Nice. E aí Baladeva Prabhu falava para Duryodhana, nossa, eu estou muito satisfeito com o seu treinamento, você está indo muito bem, muito bom. Actually, Duryodhana cannot defeat to Baladev. Just as sometimes father defeats in front of his baby. Então, claro, Duryodhana Who can defeat to Baladev Prabhu? No possible. Nunca ninguém poderia derrotar Baladeva Prabhu, Duryodhana também não. Mas, às vezes, o pai não faz de conta que está perdendo diante do filho. Then Baladev Prabhu told, Baladev told Duryodhana, I am very happy, your train in class. You ask in benediction, I will give. E Baladeva disse, como eu estou muito feliz e satisfeito com o seu treino de massa, por favor, me peça uma bênção. But before Sakuni, he told to Duryodhana, if Baladev Prabhu will give benediction, you ask one benediction. Mas antes, Shakuni já tinha avisado, Duryodhana, se Baladeva te conceder uma bênção, você tem que pedir uma coisa. What benediction? They will also arrange your sister Subhadra's marriage ceremony with me. Que bênção era essa de que ele arranjasse o casamento da irmã Subhadra com ele? Why? Because Sakuni, he knows, and Krishna, he has so much love and affection with his sister Subhadra. If Duryodhana marry with Subhadra, then automatically Krishna will come in the side of Duryodhana. Então, Shakuni sabia que Krishna tem uma afeição muito especial por sua irmã Subhadra. E se Duryodhana se casasse com ela, Krishna ficaria ao lado de Duryodhana. And for this regard, Sakuni, he told advice to Duryodhana. When Baladev Prabhu asked any benediction, you ask this benediction. Então Shakuni deu esse conselho para Duryodhana. Quando Baladeva for te conceder uma bênção, que seja essa do casamento com Subhadra. When Baladev Prabhu asked Duryodhana, I am very happy, you are trained in flag. E aí Baladeva Prabhu disse, Duryodhana, estou muito satisfeito com seu treino Club. na massa.
Huh? Then Duryodhana told, okay, Gurudev, if you please with me, now we arrange your sister Subhadra's marriage ceremony with me. Duryodhana disse, Gurudeva, já que você está satisfeito comigo, por favor, arranje o meu casamento com a sua irmã Subhadra Devi. Then Balaram told, don't worry, I will arrange. No more, don't. E Baladeva disse, claro, sem preocupação, eu vou arranjar o casamento. Because everybody respect to me, Krishna, also my parents, all they respect me. So if I tell them, they must be also heard and agree. Baladeva disse, sem problema, Krishna me respeita, os meus pais também, todos eles me respeitam, então certamente eles vão concordar. But one thing, I have to take permission from Vasudev and Devaki. Mas tem um detalhe, eu preciso tomar a permissão de Vasudeva e Devaki. I think Krishna will not complain, because Krishna, I am his elder brother, Krishna will never complain to me. Eu acho que Krishna não vai nem reclamar, porque eu sou irmão mais velho, ele não vai reclamar comigo. So that means 99%, and you assure, you will marry with Subhadra. Então, Just 1%, and to ask parents. então tem 99% de certeza que você vai se casar com a Subhadra, 1% é só que eu tenho que pedir para os pais. That means almost, I giving to the assure to you will be married with Subhadra. Just 1%. I have to take permission from Devaki and Vasudeva. Então 99% garantido, só tem 1% aí que eu tenho que pedir a permissão de Vasudeva e Devaki. Vedic marriage ceremony also, you cannot marriage ceremony just your own. You have to take permission from parents. Na cerimônia de casamento védico, não é você que decide se casar, você precisa da permissão dos seus pais. Understand? Western people understand or not? Os ocidentes entendem ou não? Not understand, because they are not taking permission from their parents. Porque nem pedem permissão para os pais. But according to Vedic culture, if you marry, then parents have to give permission. Mas de acordo com a cultura védica, se você for se casar antes, os seus pais precisam dar a permissão. But Baladev Prabhu told Duryodhana, don't worry, because in my family I am senior most person, so everybody give respect to me, so they will not deny this proposal. E aí Baladeva disse, Duryodhana, não se preocupe, eu sou o mais sênior, né, o mais velho da família, e provavelmente eles não vão negar o meu pedido. Are here Krishna is Bhagavan, he knows everything. Oh, Baladev Prabhu already gave permission to marriage ceremony with Duryodhana and Subhadra. Krishna, ele é Bhagavan, ele sabe tudo. E ele pensou, nossa, então Baladeva já quase deu 100% de certeza do casamento entre Duryodhana e Subhadra. Then Krishna called to Arjuna. E aí Krishna chamou Arjuna. As soon as possible, you have to come in Dwarka. Arjuna, assim que possível, venha para Dwaraka. So Krishna, he came in Dwarkapuri. E aí Arjuna veio para Dwarkapuri And disguised the form of sadhu. e se disfarçou de sadhu. And staying one place garden alone and chanting, doing bhajan, sadhana and this. Ele estava ali num jardim solitário, fazendo bhajana e sadhana. But Subhadra, from her childhood, she's completely absorbed with Arjuna. Mas a Subhadra, desde a sua infância, ela já estava sempre pensando em Arjuna. Subhadra, she did not see Arjuna, but she heard the glories of Arjuna. Subhadra nunca nem tinha visto Arjuna, mas já tinha escutado sobre as suas glórias. So Subhadra, in her mind, she is thinking, I have to marry with Arjuna. E
aí na mente dela, Subhadra pensava, eu tenho que me casar com esse Arjuna. Because Arjuna has innumerable qualities, as like Krishna. Porque Arjuna tem inumeráveis qualidades, É. assim como Krishna. So now coming in this way and staying one garden, Arjuna is staying one garden as like sadhu. Então, dessa forma, Arjuna estava disfarçado lá naquele jardim como um sadhu. One day, Subhadra, she came in that the garden, E aí, Subhadra acabou chegando àquele jardim and Subhadra she asked the sadhu, e Subhadra perguntou ao sadhu. who is sadhu? Quem era Arjuna. o sadhu? Arjuna. Eh? Hey sadhu, where have you come from? Ei, sadhu, de onde você vem? Then Arjuna he told, I am traveler, I have been traveling many places, now I have come here. E Arjuna disse, eu sou um sadhu viajante, eu viajo por todos os lugares, agora eu vim parar aqui. Then Subhadra asked, have you been in Hastinapur? E Subhadra disse, você já esteve lá em Hastinapur? Then he told, of course, I traveled everywhere. Claro, eu viajei por toda parte. But have you seen Arjuna there? Você já viu Arjuna lá? Perguntou ela. That time he told, yes, I saw Arjuna. E ele disse, sim, eu vi esse Arjuna lá. And how is he? E como que ele é? And what is his qualification? How is he? Como ele se parece? Then sadhu, that means Arjuna he told, he's not a good person. Aí o sadhu, que era Arjuna disfarçado, falou, ele não é uma boa pessoa, não. I did not see his any qualification. Eu nunca vi nenhuma qualidade nesse homem. Then Subhadra became very angry. Subhadra ficou com muita raiva. Subhadra ji took one knife and to go, if you criticize any to Arjuna, I will cut your tongue. E aí Subhadra ficou muito brava, pegou uma faca e falou, se você criticar Arjuna, eu vou cortar a sua língua. Subhadra became very angry. Because when Arjuna, he told, what is the qualification of Arjuna? I did not see any his qualification. Ela ficou muito brava, porque quando o sadhu disse, Arjuna, eu não vi qualidade nenhuma nele, não. Then Subhadra became very angry and he took his knife, I will cut your tongue. Ficando If you again criticize to Arjuna or blaspheme to Arjuna, I will cut your tongue. E ficando muito brava, Subhadra pegou uma faca e disse, se você blasfemar ou falar mal de Arjuna de novo, eu vou cortar a sua língua fora. In the meantime, Krishna came there. E aí Krishna acabou chegando nesse momento. Then Krishna told, oh my darling sister, what happened? Krishna disse, minha querida irmã, o que aconteceu? Why you are angry and hold this knife with your hand? Por que você está tão brava segurando a faca na sua mão? And then Subhadra shedding tears and told, this guy, this sadhu, he told, he met with Arjuna, but he told Arjuna has no qualification. E Subhadra disse, chorando, esse senhor aqui disse que se encontrou com Arjuna e que Arjuna não tem qualidade nenhuma. And so for this guy, you want to cut his tongue. É por isso que eu quero cortar a língua fora. Then Krishna told, my darling sister, actually this person is Arjuna. E aí Krishna disse, minha querida irmã, na verdade essa pessoa é o próprio Arjuna. Then Subhadra, she became very shy and she ran away. E Subhadra ficou com muita vergonha e saiu correndo. Now, here, after a few days, Baladev Prabhu returned back Hastinapur to Dwarka. Depois de alguns dias, Baladeva Prabhu retornou de Hastinapura para Dwaraka. And then Krishna, then Baladev Prabhu directly came in the palace of Devaki and Vasudeva. E Baladeva Prabhu foi pessoalmente ao palácio de Devaki e Vasudeva. And Devaki Vasudeva to Baladev, and how are you? How is that devotees of Hastinapur? E Devaki e Vasudeva disseram, e Baladeva, como você está e como estão os devotos lá de Hastinapur? Then they talk, Baladev Prabhu and Devaki and Vasudeva, they start to speak. E aí eles começaram a conversar. But Krishna is very tricky. Krishna is thinking, anyhow, Devaki Vasudeva gave the permission to marriage ceremony with
Duryodhana, what is called? Subhadra and Duryodhana, then big problem will come. E Krishna, ele estava ali, né, prestando atenção. Nossa, se Devaki e Vasudeva derem a permissão para a cerimônia de casamento de Subhadra e Duryodhana, vai acontecer um grande problema. So Krishna very quickly also entered in the same room with Devaki Vasudeva, where Balaram is speaking with Devaki and Vasudeva. Então, rapidamente, Krishna entrou naquele mesmo quarto em que estavam Baladeva, Devaki e Vasudeva conversando. Then Baladev Prabhu start to speak and Subhadra's marriage ceremony with Duryodhana. E aí Baladeva Prabhu começou a mencionar sobre essa cerimônia de casamento entre Duryodhana e Subhadra. Then Devaki Vasudeva told to Baladev, E aí Devaki e Vasudeva disseram para Baladeva: and you arrange this is good, but have to discuss with Krishna. Olha, esse seu arranjo me parece bom, mas a gente tem que discutir isso Because com two Krishna. brothers or one sister. So we have to discuss with both brother. Vocês são dois irmãos que cuidam de uma irmã, então é importante conversar entre vocês dois irmãos. And that time Baladev Prabhu very brisk. I think Krishna will never complain about my decision. I think so. E Baladeva falou: eu acho que Krishna nunca vai reclamar dessa minha decisão, eu acho. Devaki Vasudeva told, okay, maybe now you are very tired, just now you coming from Hastinapur. Maybe tomorrow morning we'll discuss. E aí Devaki e Vasudeva responderam: você acabou de voltar de Hastinapura, você deve estar cansado, amanhã de manhã a gente conversa mais. Because Krishna just is here. Actual Krishna with his eyes gave the hints to Devaki Vasudeva. Maybe today not take the decision, maybe tomorrow. Então Krishna estava falando com os olhos, assim, com Devaki e Vasudeva, indicando: olha, melhor não tomar essa decisão hoje, sim amanhã. If Devaki Vasudeva will give permission to marry with Duryodhana and Subhadra, then Krishna cannot deny. Se Devaki e Vasudeva imediatamente tivessem dado a permissão do casamento de Duryodhana e Subhadra, Krishna não poderia negar. So for this regard, Krishna is very tricky. Krishna just with his eyes, today not take decision, maybe. Because everything take decision just immediately. If anybody will say anything, you cannot give immediate decision. Então Krishna, muito esperto, ele estava indicando com os olhos para que eles não decidissem naquele dia. Quando alguém te faz uma proposta, você não deve dar a decisão imediatamente. You have to take this decision, discriminate good or bad, bhalo mando vichar karo. Você precisa primeiro pensar se isso é bom, se isso é ruim. Bhalo mando means here, this is good or bad. You have to discriminate. Then you take decision. Not just coming. Oh, he is good person, he is bad person, he is quarreling with me. I'm saying, okay, this, do this. You cannot say this. Então você Take decision, take time also. Você precisa discernir, né? Se essa pessoa é boa, se ela é ruim. Não é só chegar assim, escutar e tomar uma decisão. Uma boa decisão leva tempo. Decision, judge not giving same time decision. Take time, 1, 2, 3 days. Then listen everything, evidence everything. Then judge will give decision. In the same way, Devaki Vasudeva also told Baladev, now just you have come from Hastinapur and you are very tired. Maybe we will discuss tomorrow. Então, um juiz, ele nunca dá a sentença assim na hora. Ele leva 2, 3 dias escutando as testemunhas, vendo as provas, depois ele dá uma decisão. Da mesma forma, Devaki e Vasudeva disseram: você acabou de chegar de Hastinapura cansado, amanhã a gente fala. But Baladev Prabhu is thinking, and Krishna not complaining, and Devaki Vasudeva, I think they are not saying it, taking decision, maybe 100%, almost 99.9. Yes. E agora Baladeva pensou assim: acho que Krishna não vai reclamar, Devaki e Vasudeva quase deram certeza, então agora está 99.9% certo. But night time Krishna told to Arjuna, Mas à noite, Krishna foi conversar com Arjuna. anyhow tomorrow early in the morning, you had to kidnap
Subhadra. De qualquer jeito, amanhã cedinho, você precisa sequestrar a minha irmã Subhadra. And Krishna told to Subhadra, tomorrow you will go to worship, and what is called? Devi Durga. Because before, to worship, their culture, to worship, Devi Durga something. Então Krishna falou, você, Subhadra, vai amanhã cedinho adorar Devi Durga, porque nessa época era costume adorar Devi Durga. And that time, before going to worship Durga, you have to kidnap Subhadra. E ele avisou para Arjuna, antes dela terminar a adoração, você deve sequestrar Subhadra. But Krishna told, hey Arjuna, you should not drive the chariot. Subhadra, she should drive the chariot, hold the, what is called, rein of the horse. Então Krishna falou, Arjuna, é o seguinte, você sequestra Subhadra, mas você não pode dirigir a carruagem. Quem tem que segurar as rédeas é a própria Subhadra. And so, about early in the morning, and according to their tradition, Subhadra, she is going to worship Devi Durga. Então, de acordo com a tradição, cedo de manhã, Subhadra foi adorar a deusa Durga. But Krishna arranged everything, chariot, everything is there. Só que Krishna já tinha preparado tudo, a carruagem, tudo certinho. And when Subhadra just come very close to worship Goddess Durga, Quando Subhadra estava bem perto, ele chegando para adorar a Devi Durga, then Arjuna very quickly he jumped on the chariot, and Subhadra, she also hold the reins of the horse. rapidamente Arjuna subiu na carruagem e Subhadra segurou as rédeas. And before also, when Subhadra she was going to worship Devi Durga, many soldiers, 10, 15 is her bodyguard. Quando Subhadra estava indo adorar a Devi Durga, tinha 10, 15 soldados ali. But very quickly, Krishna, he jumped in the chariot, and Subhadra, she also jumped in the chariot, and Subhadra hold the reins of the horse and ran away towards Hastinapur. Mas foi tudo muito rápido. A Arjuna subiu correndo na carruagem. A Subhadra também, ela pegou as rédeas e saíram correndo para Hastinapur. Actually, Hastinapur, what is called? Indraprastha. Eles foram para Indraprastha. That time, Pandava's capital, Indraprastha. A capital dos Pandavas nessa época se chamava Indraprastha. Now we are called Delhi. Delhi, that is called Indraprastha. Agora se chama Delhi. They divided into one part in Hastinapur, one part in Indraprastha. Chalo, you read geography then. Acha, down coming in this way. Then all soldiers they run, but Subhadra is very expert to drive the chariot. So automatically what? As like wind, hawa ke bhanti, the chariot disappear. Então os soldados tentaram impedir, mas Subhadra ela é muito perita em dirigir a carruagem. E tão rápido quanto o vento, eles saíram. And soldiers they returned back and told to Baladev Prabhu. E os soldados retornaram e contaram tudo para Baladeva Prabhu. And in this way, there sadhu who was staying in our this garden, and Arjuna, and he kidnapped your sister Subhadra. E eles disseram, Baladeva, a nossa irmã estava lá adorando Durga Devi e tinha um sadhu que era Arjuna no jardim e ele sequestrou a sua irmã Subhadra. Then Baladev Prabhu became very angry. Baladeva ficou irado. Then Baladev Prabhu very quickly he called emergency meeting. E aí Baladeva convocou uma All reunião de soldiers they emergência. called, we have to attack. What is it called? Indraprastha. Todo o exército deve agora imediatamente atacar Indraprastha. And you have to give heavy punishment to Arjuna. E devemos punir severamente esse Arjuna. He disguised the form of sadhu and kidnapped my sister Ele se Subhadra. disfarçou de sadhu santo e ainda sequestrou a minha irmã Subhadra. And we have to give heavy punishment. Ele precisa ser severamente punido. And all the soldiers are coming, and Baladev Prabhu is giving long lecture. And inspired to all the
soldiers. E aí todo o exército estava reunido de soldados e Baladeva Prabhu ficou dando um discurso motivacional assim para Understand? Big siren, understand, making sound. uma sirene, assim, sirene. And everybody, all soldiers completely alert and coming in the palace of Baladev Prabhu. Todos ficaram alerta e foram correndo para o palácio de Baladeva Prabhu. And Krishna also came. But what happened? Really, all soldiers, what happened? What is the emergency period? E Krishna chegou e falou: o que está acontecendo? Qual que é a emergência que está acontecendo? Then Baladev Prabhu told Krishna Bhaiya, do you know that sadhu, he was not sadhu. And Arjun, he kidnapped my sister Subhadra. Então Baladeva disse para Krishna: meu irmão, aquele sadhu não era sadhu coisa nenhuma, era Arjuna disfarçado e ele sequestrou a nossa irmã Subhadra. So now our emergency period. So I called all the soldiers. You have to give heavy punishment Arjuna. Então agora aconteceu essa emergência e eu convoquei todos os soldados para imediatamente caçar Arjuna. Then Krishna, he knows everything. Just he is pretending I don't know anything. Krishna is like pretending. Krishna sabia de tudo, mas ele estava fingindo que não sabia. Krishna asked, Arjun kidnapped my sister? Krishna perguntou: Arjuna sequestrou a minha? Yes. And he will have to give punishment. Sim, a gente tem que punir esse Arjuna. I arranged everything. Subhadra's marriage ceremony with Duryodhan. Now Arjun, he came here disguised on sadhu and he kidnapped my sister. Então eu já tinha feito todo o arranjo do casamento de Subhadra com Duryodhana. Agora esse Arjuna chega aqui e sequestra a minha irmã. Then Krishna told, okay, of course, give heavy punishment to Arjuna. If Arjun kidnapped my sister, have to give heavy punishment. Então Krishna falou: certamente, se esse Arjuna sequestrou a nossa irmã, a gente precisa puni-lo severamente. But I want to know, ask these soldiers, those who bodyguard of Subhadra. Mas eu quero saber uma coisa, eu quero conversar com aqueles que estavam cuidando de Subhadra, os soldados. Who drove the chariot? Pergunta para eles quem estava dirigindo a carruagem. And horse rein, whose hand? As rédeas estavam na mão de quem? Subhadra's hand or Arjuna? Estavam na mão de Subhadra ou nas mãos de Arjuna? That time soldiers they told, we saw Subhadra. She hold the reins of the horse and she drove the chariot. E aí os soldados responderam: a gente viu, foi Subhadra que estava segurando as rédeas e ela dirigiu a carruagem. Then Krishna told, brothers, Baladev Prabhu, tell to me, who kidnapped? To whom? E aí Krishna disse para Baladeva Prabhu: ó, meu irmão, por favor, me responda. Quem sequestrou quem? Subhadra she kidnapped Arjun or Arjun kidnapped to Subhadra? Tell to me. Foi a Arjuna que sequestrou Subhadra ou foi a Subhadra que sequestrou Arjuna? Then Baladev Prabhu can't speak any word. Ele ficou sem resposta, Baladeva Prabhu. This is our tradition, Kshatriya tradition. Essa é a nossa tradição dos chakras guerreiros. And I kidnapped Rukmini. That time you also helped to me. Eu sequestrei a Rukmini. Rukmini Haran Lila Katha. Lembra quando eu sequestrei a Rukmini? Você me ajudou, não foi? But here Subhadra, she kidnapped Arjuna. So what is the fault of Arjuna? Mas aqui nessa situação foi Subhadra que sequestrou Arjuna. Qual é a culpa que ele tem? Then Baladev Prabhu, no, I have give the, what is called, Bhagdan. Bhagdan means? What is called Bhagdan? Confirmation to marry Subhadra and Duryodhan marriage. That is called Bhagdan means what? Giving the promise, word. Okay. Então, ela falou: não, mas eu já dei a minha palavra de que Subhadra se casaria com Duryodhana. Then Krishna told, did you ask to Subhadra?
E aí She wants to marry with Duryodhana or not? Krishna perguntou, mas você falou com a Subhadra se ela queria casar com Duryodhana ou não? Then Baladeva, no, I did not ask to Subhadra. E Baladeva disse, não, eu nem perguntei para Subhadra. Then Krishna told, ladies is not as like the animals, just you sold to anyone. Então Krishna disse, as mulheres não são como um animal que você sai vendendo para qualquer um. She has right to choose. She would have to take decision. She will marry with Duryodhana or not. Ela tem direito de decidir, ela pode escolher se ela quer casar com Duryodhana ou não. Marriage ceremony means not just someone tell, okay, I will marry your daughter. But she has rights to check. Yeah, this person good or bad. Então não é só assim, você chega e fala, aqui é a minha irmã para você casar. Não, a mulher tem direito de decidir se ela quer ou não. What is the qualification of Duryodhana? Que qualificação tem Duryodhana? Or what is the qualification of Arjuna? Tell to me. Em relação à qualidade de Arjuna, me fala. Duryodhana, Dushasan, they are complete stupid nonsense, rascal. Duryodhana e Dushasana são completamente estúpidos, tolos, sem noção, partícios, canalhas. How did you forget? Duryodhana tried to naked Draupadi. Como que você pode esquecer que os dois tentaram desnudar a Draupadi? Good person or bad person? Duryodhana? Ele é uma pessoa boa ou ruim, por acaso, esse Duryodhana? Duryodhana, Dushasan, they gave the poison to Bhima. Os dois, Duryodhana e Dushasana, tentaram envenenar Bhima. So good person or bad person? São eles boas pessoas ou ruins? Duryodhana, Dushasan, they put fire in the house of Pandavas. Os dois, Duryodhana e Dushasana, colocaram fogo na casa dos Pandavas. So how possible? My sister, she will marry with Duryodhana. Então como é possível que a minha irmã se case com esse Duryodhana? You have love and affection to your disciple. But Subhadra, she has right to choose. This person good or bad. Então sim, você tem afeto por esse seu discípulo Duryodhana, mas a Subhadra, ela tem o direito de decidir se ele é uma pessoa boa ou ruim. Just to tell, my disciple marry with this, my sister. How possible? Como que pode você falar, ei discípulo, casa aqui com a minha irmã? Não é assim. She is not inert, Jod. She has also consciousness. She has right to choose. This is good, bad, this person, good person, bad person. Ela não é um objeto inerte, ela tem consciência e tem o direito de decidir se isso é bom ou se é ruim para ela. From her childhood, she always remembered to Arjuna, but she did not see Arjuna. This is true. But she heard about Arjuna many qualities. Desde a infância, Subhadra estava sempre pensando em Arjuna. Mesmo sem ter visto ele diretamente, ela tinha escutado sobre as suas qualidades. But you gave what is called? Bhagdan. Bhagdan means? Bachan. What? Subhadra, she will marry with Duryodhana. How possible? E como assim você simplesmente deu sua palavra falando que Subhadra se casaria com Duryodhana? Marriage ceremony means is what? Look, that person is good person or bad person. Understand? Bride and bridegroom both have the right to see this person good or bad. Então, na cerimônia de casamento, tanto o noivo quanto a noiva, eles têm o direito de discernir se essa pessoa é boa ou se é ruim para eles. This is wrong. If you want to marry, to say, this girl is good or bad, but this person is good or bad. Então, se você vai se casar, você tem que olhar, essa garota aqui é boa ou ruim para mim? Essa pessoa é boa ou ruim para mim? We have right also. Both have right. Subhadra have right, and also another person also have, who married to her also have right. This person is good or bad. Check. Então, Subhadra tem direito de saber se a pessoa é boa ou ruim. A outra pessoa que se casaria com ela também tem esse direito. Os dois têm direito. That time,
Baladev Prabhu did not give his answer. E aí, nesse momento, Baladeva Prabhu nem respondeu nada. Then Baladev Prabhu told Krishna, your desire is the best desire. Now he realized. E aí, Baladeva falou, Krishna, realmente o seu desejo é o supremo, e agora eu entendi. So why did you not tell to me that time when I met with my parents, and you were the what time that time you did not say? Mas, Yeah, you want to marry, and Subhadra, you want the Subhadra's marriage ceremony with Arjuna. Why did you not tell to me? e aí, Baladeva falou, mas por que você não contou tudo isso? Que você queria que Subhadra se casasse com Arjuna lá naquele momento que a gente estava conversando com os nossos pais, Deva e Vasudeva? And then Krishna told, parents is there, have to get permission from parents. E Krishna falou, nossos pais estavam lá, a gente tinha que conseguir permissão deles. And you are my elder brother, so for this regard I am little bit silent. Então você, como meu irmão mais velho, né, eu acabei ficando silencioso. Then again, and Krishna and Baladev, they also arranged very nice, beautiful marriage ceremony. Subhadra and Arjuna. E aí, Krishna e Baladeva fizeram esse arranjo lindo da cerimônia de casamento de Subhadra e Arjuna. So actually, why I am saying this? Krishna desires the best desire. Por que estou contando isso? Porque o desejo de Krishna é o melhor desejo. But Krishna always he gives respect to Baladev Prabhu. Mas ao mesmo tempo, Krishna sempre respeita Baladeva Prabhu. Because Baladev Prabhu is elder brother. For this regard, sometimes he is silent. But sometimes he agree with him. Então, por isso, como Baladeva é o irmão mais velho, às vezes Krishna fica em silêncio, outras vezes ele concorda com ele. So there are so many leelas, Baladev Prabhu's leela also in this way. Então, existem tantos passatempos, lilas de Baladeva Prabhu, assim. So what is the teaching? Baladev Prabhu also Guru Tattva. Krishna is called Bhagavat Tattva. Qual é o ensinamento? Baladeva Prabhu é Guru Tattva, enquanto Krishna é Bhagavat Tattva. So our conclusion in this story, Bhagavat Kripa or Guru Kripa, and related to each others. Então a gente conclui que a misericórdia do Mestre e a misericórdia de Deus estão interrelacionadas. Understand? Ishwar Kripa, then coming Guru Kripa. Or even Guru Kripa, then Ishwar Kripa coming. A misericórdia de Ishvara, depois de Guru, então de Guru e de Ishvara. You understand? Both Kripa is internal. And you cannot say which Kripa is first. Will get mercy from Guru or take mercy from Krishna. A gente nem pode determinar qual vem primeiro, se vai ser a misericórdia do Guru ou de Krishna. And there one verse coming in Chaitanya Charitamritam. Krishna যদি কৃপা করেন কোনো ভাগ্যবানী গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে. If Krishna, you receive this mercy of Krishna, then Gurudev, he will give mercy. Nesse verso do Chaitanya Charitamrita é dito que se você receber essa misericórdia do Guru, aí você vai receber a misericórdia de Krishna. Why? Because Krishna is Bhagavan, he is the supreme. His desire is supreme desire. Porque Krishna é Bhagavan e o seu desejo é o desejo supremo. This is called Tattva Siddhanta. Philosophy is that Ishwar Ichha, Krishna desire is supreme. Essa é uma conclusão filosófica. O desejo de Krishna é o desejo supremo. But in Ras Vichar, then Sevak Ichha is supreme. Mas em Rasa Vichara, o desejo do servo é que é supremo. Who is the topmost Sevak? Tattva Vichar Baladev Prabhu. Or Ras Vichar, Srimati Radhika. Em relação a Tattva Vichara, o melhor servo é Baladeva Prabhu. Mas Rasa Vichara é Srimati Radhika. What Srimati Radhika she wants, Krishna have to do that. O que Srimati Radhika desejar, Krishna deve fazer. Because Srimati Radhika, she controls to Krishna with her divine love. For this regard, Krishna completely controlled with Srimati Radhika. This is called Ras Vichar. Então, Srimati Radhika controla Krishna completamente com seu amor divino. Ela é a serva suprema em Rasa Vichara. And Tattva Vichar, Krishna is supreme. No one can say anything because he is supreme, so virgin. Em Tattva Vichara, Balarama é o servo supremo. Ninguém pode dizer nada para ele. According to Krishna, everything is usual and perfect. Jatoba imani bhutani jeno jatani jivanti jigasasa tad brahma. Upanishad also saying.
Vou levar lá, não, desculpa. Então, de acordo com Tattva Vicharya, a vontade de Krishna Oh, I é a know, holy vontade mind. suprema. Huh? Because everything manifests from Krishna. Porque tudo se manifesta a partir de Krishna. And everything nourished by Krishna. E tudo é nutrido por ele. Or when everything destroyed by Krishna, E tudo também é destruído por Eh? Krishna. so the Srishti, Sthiti, Pralaya. Srishti means creation. Sthiti means maintenance. Or Pralaya means destruction. Everything you are going by Krishna. Então, a criação, a manutenção e a destruição acontecem É. em função de Krishna. Without Krishna desire, one leaf cannot move also. Sem desejo de Krishna, nenhuma folha É. pode se mover. So Krishna desire is the best. Por isso, o desejo de Krishna é o melhor É. desejo. God Premanandi. So now we'll be prepared to go. Take prasad. Then you have those who are going to airport. Catch your flight, don't delay. And take prasad and go. Então, agora todos devem tomar praçada sem demora, se arrumar, aqueles que vão para o aeroporto, sem enrolação, vamos. My session at 9:30 have to leave this place. Às 9h30 vamos sair. Understand? Yes. Otherwise you lose your flight. Senão vai acabar perdendo o voo. Guru Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Okay, so Guru Premanandi. Okay, take Mahaprasad and go. Here we in this.